Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os fatores que influenciam a velocidade. Olha essa figura aqui, ó. A moça ela tá colocando, né, os alimentos na geladeira. Qual que é a intenção dela? A intenção é que os alimentos, né, esses mantimentos durem mais tempo, né? Quando a gente coloca na geladeira é para aumentar, né, a duração, a validade dos alimentos, ou seja, diminuir a velocidade da reação de decomposição desses alimentos. Então, a temperatura é um fator que influencia a velocidade. A gente tem outros fatores que a gente vai ver a seguir. O primeiro fator que vai ser analisado é a superfície de contato. Aqui na primeira figura a gente tem uma palha de aço e outro um prego. Ambos são feitos do mesmo material, de ferro. Qual será que vai reagir de uma maneira mais rápida, a palha de aço ou o prego maciço? Quem vai explicar isso é a diferença de superfície de contato entre essas duas substâncias. Aqui a gente tem um sólido azul, representado por bolinhas azuis, onde ele vai reagir com gás ou com líquido, vai reagir com as bolinhas vermelhas. Então a bolinha azul reage com a bolinha vermelha, formando um produto que é as duas bolinhas juntas. Beleza. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Essas bolinhas vermelhas, elas só podem encontrar as bolinhas azuis que estão na superfície. Essa bolinha azul aqui do meio, ela não vai entrar em contato com essa vermelha de uma maneira, primeiramente. Ela vai entrar em contato depois que as bolinhas azuis ao seu redor forem consumidas. O que eu vou fazer aqui com esse meu sólido azul? Então, vai reagir somente com a superfície. O que eu vou fazer com o meu sólido azul? Eu vou começar a separar ele. Então, separei primeiro em dois, fiz mais uma separação, acabo separando em diversas vezes. Olha o que acontece com ele aqui, ó. Eu não vou ter mais bolinhas azuis agora disponíveis para reagir com as bolinhas vermelhas? Sim, com certeza. Então, quando eu separo, né, o meu sólido, eu aumento a minha superfície de contato entre os reagentes, acelerando assim a reação. Muito bom, né? Então, olha aqui, ó. Quando um reagente está no estado sólido, é bom a gente lembrar que a superfície de contato só funciona para substâncias no estado sólido, tá? A reação ocorrerá na sua superfície. Então, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a chance de choques efetivos, portanto, maior a velocidade da reação. Então, tudo que for separado, né, forem raspas, no caso aqui da palha de aço, ou comprimido em pó, né, vai ter uma maior superfície de contato, vai ser mais rápido. Olha o exemplo aqui, ó. Quem vai ser mais rápido, a palha de aço ou o prego? A palha de aço, né? Já que a superfície de contato é maior, vai entrar o arzinho ali no meio da palha. Entre pó e comprimido efervescente. O pó, né? O pó está dividido em várias partes, tantas partes que até que virou pó. Entre a carne moída ou a peça de carne. A carne moída vai ser mais rápido também, já que ela está dividida em diversas partes. Legal? Então, quanto mais dividido, mais rápido a reação vai acontecer. Muito bom. Agora a gente vai falar sobre a concentração dos reagentes. Como que essa concentração influencia na velocidade? Para isso a gente vai ver uma simulação. Temos aqui o nosso simulador da PET, mais uma vez, recomendo, é super, super interessante. Bom, então eu tenho minhas bolinhas azuis aqui, ó, que eu adicionei no sistema. Vai reagir de novo com as minhas bolinhas vermelhas. Legal. A gente sabe que para acontecer a reação, precisa acontecer o choque efetivo, né? As duas partículas se encontrarem com energia suficiente numa orientação correta. Muito bom. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eles estão se chocando, a reação está acontecendo. Eu vou adicionar mais bolinhas vermelhas. Estou adicionando mais bolinhas azuis. Quando eu adiciono mais reagentes, o que está acontecendo com o número de choques entre essas duas partículas? A gente consegue perceber que o número de choques é muito, muito maior. Se eu tenho um número maior de choques, a chance de ser efetivo com a orientação correta vai ser muito maior. Então a velocidade da reação acelera. A gente consegue ver um exemplo do aumento da concentração dos reagentes nesse vídeo. Vamos dar uma olhada. Aqui nos Estados Unidos a gente sopra a churrasqueira assim, ó. Aqui tá soprando o ó, ó.
Aê! Não. Arregaçou, não? Você viu como é que Então, isso é muito comum, né? Uma prática comum para acender churrasqueira ou fazer uma fogueira é abanar. Quando eu estou abanando essa churrasqueira, eu estou adicionando mais oxigênio, né? Dentro dessa, próximo da chama. Então eu aumento a concentração de oxigênio, porque a chama ela consome oxigênio próximo dela. Quando eu abano, eu consigo manter constante, né? Ou próximo de constante, essa concentração de oxigênio. Se eu fizer uma churrasqueira, acender um fogo e colocar oxigênio puro, né, gás oxigênio puro nessa churrasqueira, a reação vai acontecer muito, muito mais rápida. Beleza? Então a gente falou sobre a concentração dos reagentes. Vamos ver outro fator aqui também. Ó. A temperatura, que foi nosso exemplo inicial, de colocar o alimento na geladeira. Para isso a gente vai voltar para o nosso simulador. Então, mais uma vez, as bolinhas azuis reagindo com as vermelhas, precisa acontecer o choque efetivo. Eu vou começar a aquecer esse sistema. Observe o que acontece com a agitação das partículas. As partículas não estão mais agitadas conforme eu vou aumentando essa temperatura. Se elas estão mais agitadas, olha a quantidade de choques. O número de choques entre as partículas aumentou. Então, quando eu aumento a temperatura, como esse número de choques aumenta, a velocidade da reação aumenta também. E ao contrário, né? Se eu resfriar esse sistema, as moléculas estão menos rápidas, então o número de choques é menor, e além disso o choque pode ser muito lento. Se o choque for muito lento, ele não vai ter energia de ativação suficiente para a reação acontecer. Então é o efeito da temperatura. Quando aumentamos a temperatura, provocamos um aumento da energia cinética das moléculas, acelerando a velocidade da reação, pois, por conta de dois fatores. Primeiro, maior frequência de choques efetivos, então elas vão se chocar mais vezes. Além disso, as partículas vão estar mais rápidas, então ela tem maior energia suficiente para acontecer, né? Atingiu a energia de ativação. Então, quando eu coloco na geladeira, diminui a temperatura, a reação é mais lenta. E quando eu aqueço os alimentos, eu quero que aconteça a reação, acabo cozinhando o alimento também. Muito bom. Então esse é o nosso terceiro fator. Vamos para outro aqui, ó. A pressão, e aqui é somente no caso dos gases. Enquanto a superfície de contato era só nos sólidos, a pressão influencia somente nos gases. Vamos dar uma olhada mais uma vez no nosso simulador aqui. Para aumentar a pressão do sistema gasoso, eu tenho algumas opções. Posso aumentar a concentração, posso aumentar a temperatura, que aumenta a agitação das partículas, ou o que eu posso fazer sem mudar a concentração e a temperatura, que são fatores que a gente já viu ali atrás, é diminuir o volume. Quando eu diminuo o volume, minha pressão aumenta. Ó, minha pressão está em 6,4. Quando eu diminuo o meu volume, a minha pressão aumenta. E o que acontece quando minha pressão aumenta? Olha as partículas como elas estão bem mais próximas aqui. Se elas estão mais próximas, a quantidade de choques vai acontecer maior. Quando eu diminuo o volume para aumentar a pressão, a minha concentração de substância aumenta. Então, por isso que o aumento da pressão aumenta a velocidade, porque ela deixa as partículas mais próximas, assim aumentando o número de choques, aumentando a concentração do sistema. Então, está relacionado pressão com concentração. Então, o que a gente tem no caso dos gases? Ó? Quando aumentamos a pressão sobre um sistema gasoso, mais uma vez, ó, gasoso, o volume diminui e as partículas dos reagentes ficam mais próximas umas das outras, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre essas partículas e, consequentemente, a velocidade aumenta. Então aqui tem no esqueminha, quando eu aumento a minha pressão, meu volume diminui, as partículas ficam mais próximas e a reação acontece de uma maneira mais veloz. Vamos fazer o que agora? Um exercício aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ó. Existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química, tornando-as mais rápidas ou lentas. Com o objetivo de estudar esses fatores, um grupo de estudantes preparou os experimentos ilustrados nas figuras abaixo. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker, contendo uma solução de ácido clorídrico. Foi dada a reação, ocorrerá no momento da imersão da amostra de ferro na solução.
Quero saber, ó, desses 5 experimentos, qual que vai ser o mais rápido? Aqui a gente tem a opção, ó, ou de palha de aço, então aqui é o formato de palha, ou na opção de uma esfera. E a gente sabe que aquela opção que vai ser mais rápida é a forma de palha de aço, porque na palha de aço a gente tem maior superfície de contato. Então nesses dois, tanto no 1 ou no 4, vai ser a mais rápida, porque ele está no formato de palha de aço, maior superfície de contato. Então palha de aço, maior superfície de contato. Depois a gente tem na solução aqui soluções de concentrações diferentes. Quanto mais concentrado for o ácido, a reação vai acontecer de uma maneira mais rápida. Na experiência 1, onde tem a palha, né, filamentos de ferro, a gente tem a concentração de 0,1 mol por litro, enquanto na 4 a gente tem de 1 mol por litro. Então aqui, além de ter maior superfície, ele também tem maior concentração. Portanto, a alternativa correta vai ser a A, o experimento 4, que tem maior velocidade, porque ele tem maior superfície de contato e maior concentração. Vamos lá para o 11. O 11 ele diz o seguinte: de acordo com a teoria das colisões, para ocorrer uma reação química em fase gasosa, deve haver colisão entre as moléculas reagentes, com energia suficiente e orientação adequada. Considere as seguintes informações sobre a respeito da teoria de colisões. O aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões e a fração das moléculas com energia suficiente, mas não altera a orientação das moléculas. Isso é verdade, não altera a orientação que a reação tem que acontecer. Só aumenta o número de choques e deixa essas moléculas mais com energia suficiente para acontecer, com energia de ativação. Então a primeira é verdadeira. Vamos para 2. O aumento da concentração aumenta a frequência das colisões? Sim, se eu tenho maior concentração, eu tenho mais reagente no mesmo espaço. Então os choques vão acontecer com uma frequência maior, verdadeiro também. Uma energia de ativação elevada representa uma grande fração das moléculas com energia suficiente para ocorrer? Não, né? Se eu tenho uma energia de ativação elevada, eu preciso de muita energia para essa reação acontecer. Então, vai ser uma parcela pequena, né, que vai ter essa energia, não uma parcela grande. Então, uma pequena fração. Então, esse aqui é falso, a 3. Então, 1, 2, verdadeira. Alternativa correta, letra D. Bom, aqui na sequência a gente tem mais 3 exercícios. Já está o gabarito, tentem fazer sozinhos. Caso tenha alguma dúvida, do lado tem o vídeo da correção de exercícios. Caso não tenha dúvida, tenha acertado, vá para o próximo vídeo, beleza? Só não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.